Bem-vindos a Telesacra, bem-vindos meus caros carneiros. Vamos então ver as possíveis energias desta leitura, não só para o mês de janeiro de 2025, mas independentemente de quando estejam a estar a ver este vídeo, é possível que possam encontrar algumas mensagens ou algumas coisas que sejam relevantes para vocês. Esta leitura vai direcionada então para as pessoas ou quem tenha afinidade com o signo de Carneiro ou arquétipo de Carneiro, dentro da astrologia, quer sejam de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte, de Ascendente, há possibilidades de terem então alguma ligação com o que vai ser aqui falado. Obviamente, não se guiem só por aquilo que eu digo, abram a vossa mente, abram a vossa intuição e tentem interpretar também por vocês aquilo que não vai ser dito ao longo desta leitura. Vejam as imagens, as simbologias, as possíveis interpretações que possam servir então na vossa caminhada. Vamos então arrancar. Temos então na situação presente, no mundo ordinário, o Cavaleiro de Ouros, Cavaleiro de Pentáculos. E os cavaleiros normalmente são mensageiros, né? Os cavaleiros no tarot são considerados os mensageiros. Este aqui particularmente tem uma tendência um bocado frustrante para muita gente, porque é o único cavaleiro que não mexe, que está ali parado. É o cavaleiro da paciência, o cavaleiro que sabe que não é o dia que nós semeamos, o dia em que nós semeamos não é o dia em que nós colhemos os frutos, né? E este cavaleiro está aqui para nos ensinar isso. Temos uma certa paciência, mas mantemos uma certa vigilância sobre os nossos investimentos, sobre o horizonte, sobre aquilo que nós estamos a desenvolver. E é nesse sentido que o cavaleiro de pentáculos ou de ouros nos adverte para uma certa, lá está, paciência. Mas não é só estar à espera, é uma paciência ativa. Isto é, há que ter paciência, há que deixar as coisas desenvolverem-se, mas há que ter uma certa vigilância, observação e tentar não perder o sentido daquilo que nós queremos desenvolver, né? Que uma pessoa quando tem um certo objetivo ou propósito, há que ter paciência, né? Mas não perder o seu propósito ao longo do caminho, né? Pois aqui, para complementar então este Cavaleiro de Pentáculos ou de Ouros, temos Notice. E Notice é sobre as necessidades e as limitações. Então aí sim, muita gente talvez tenha uma certa... muita gente dentro do signo de Carneiro, né, tem que ter paciência. Claro que para Carneiro pode ser um bocado complicado, porque é um signo geralmente mais impulsivo. Quando é momento de tomar iniciativa, rebentam com tudo. Com tudo não, seguem logo em frente, né? Muitas vezes são os iniciadores, os que impulsionam os projetos, os começos, pronto, pelo menos o primeiro passo de desenvolvimento de alguma coisa. E aqui é realmente o ter paciência, e o que pode levar, lá está, a uma tal frustração. E essa paciência é devida em parte, ou pode ser devida em parte, às limitações e necessidades que uma pessoa possa estar a enfrentar. É como que querer avançar com um projeto ou querer fazer alguma coisa, mas nem tudo está nas suas mãos, se calhar está dependente de outras pessoas, ou de uma autorização, ou de conseguir o material necessário, ou de acabar com um curso, né? E tudo isso às vezes torna-se frustrante porque parece que nunca mais as coisas avançam e a pessoa acaba por viver um bocado frustrada, em parte por uma certa falta de paciência, mas também tem a ver um pouco com a ansiedade. E então aí isto é, pelo menos aqui a primeira mensagem estou a ver, para tentar regular essa ansiedade, tentar manter-se enraizados no presente, naquilo que é, e tentar lembrar um pouco da dicotomia do controle, né? Que muitas vezes
não temos as coisas todas no nosso controle e está bem. Não temos que estressar sobre isso. Temos que fazer aquilo que nos compete, aquilo que está nas nossas mãos, sim, e depois, eventualmente, deixar as coisas rolar como tem que ser. De forma vigilante, de forma a ver, à medida que há alterações ou movimentos, como nós podemos atuar dentro disso, mas não no sentido de controle ou manipulação, mas sim para ver os objetivos atingidos. E pronto, é mais uma mensagem sim, de paciência e de autorregulação da ansiedade e da libertação da necessidade de controle, porque lá está, nem tudo está nas nossas mãos, cada coisa vem ao seu devido tempo, temos que pôr o nosso trabalho, mas enfrentamos certas limitações consoante as nossas necessidades e é preciso realmente discernir entre quais são as verdadeiras necessidades e o que é apenas desejos, né? Que é aí que está às vezes aquela história entre o want and you need. Muitas vezes aprende-se isso no marketing, que é para poder vender, basicamente, a pessoa tem que criar uma necessidade, não é só uma questão da outra pessoa querer. Para a outra pessoa querer, então criamos uma lacuna, criamos uma necessidade. Criamos? Eu não faço isso, eu tento não fazer esse tipo de coisas, mas é assim que funciona o marketing e a publicidade no geral, é criar uma necessidade supérflua na vida das pessoas e as pessoas sentem a necessidade de ter que comprar ou ter que adquirir certos bens que muitas vezes não servem para nada, né? Mas pronto, e aí isto também é uma lição para tentar discernir entre isso e até aprender sobre isso. Agora depois cada um utiliza isso a seu favor, mas tenha consciência também até que ponto depois vai utilizar isso só para ganho próprio ou para ganho das comunidades ou do bem além de si próprios, né? Então, paciência, observação dessas necessidades e limitações, fazer o que vos compete, não perder a visão, por assim dizer, e ir trabalhando então na ansiedade e no autocontrole desses impulsos que às vezes podem sobrepor a consciência das pessoas e acaba por manipular, né? As pessoas pensam que têm controle sobre si próprias, mas afinal estão a ser controladas pelos seus desejos, pelas suas emoções, inclusive pelos seus traumas ou pelos seus problemas, pelos seus medos, e é aí que temos que fazer a devida introspeção para ver o que é que nos está a impulsionar para a frente. E então uma chamada de poder aproveitar esta época para poder parar um pouco e observar esses aspectos. A tendência para onde está a seguir, ou o chamado, é uma nova manifestação. Realmente estão a querer criar algo de novo. Então é preciso paciência para saber realmente aquilo que vocês querem criar, ou o que é que estão a fazer neste momento. Se calhar até já sabem, né? Já têm ideia talvez daquilo que querem fazer, mas vai ser necessária essa tal paciência para poder chegar a essa manifestação. É Berkano, é uma nova criação, e Ferro tem a ver com a abundância. Então a abundância necessária para poder dar início a uma nova criação, a uma nova manifestação nas vossas vidas, vai requerer exatamente essa paciência, esse autocontrole e esse discernimento entre as necessidades e os desejos. E esse pode vir a ser o chamado, porque está associado também com a runa Rebo. Então, Rebo tem a ver com as parcerias, com o encontrar equilíbrio nos nossos relacionamentos, nas nossas parcerias. É uma runa de cooperação. Então, se têm algum projeto, alguma ideia e sentem-se limitados, não só têm que fazer a vossa introspeção, como encontrar as devidas pessoas para poder ajudar a concretizar esses projetos. Há uma grande possibilidade disso, ou simplesmente, mesmo que seja algo que tenham que fazer sozinhos, sozinhos, a gente acaba sempre por precisar dos demais, né? Mesmo que a pessoa trabalhe sozinha, tem sempre uma certa influência do mundo à sua volta, das outras pessoas, daquilo que foi necessário estudar ou fazer, e então há sempre uma certa influência dos demais. E aqui é a ver com a reciprocidade. Então,
quer tenham ajuda, quer não tenham ajuda, procurem sempre ser justos, dar e receber, cuidar dessa dinâmica de intercâmbio entre o que vocês dão e o que recebem, porque é isso aí que vai levar realmente a poder manifestar os vossos objetivos, os vossos sonhos. Pelo menos é o conselho que está aqui. É um novo princípio, começa bem, porque estamos agora a entrar em 2026, ou já entramos em 2026, quando estou a gravar este vídeo já antes do fim do ano, mas só por volta de Reis é que vou publicar estes vídeos para dar início então ao ano 2026. E começa bem, né? Que o Berkano é um novo princípio, é um nascimento. O As de pentáculos, de ouros, ou aqui neste caso dos escudos, tem a ver com uma nova manifestação, uma nova criação, algo novo, manifesto nas vidas, não é só algo pensado, é algo que vai ser manifesto, que vai ser físico, que vai estar na realidade. E tem a ver muito com a reciprocidade, com o equilíbrio, com as parcerias, com a cooperação que vai ser necessária para poder atingir certos objetivos que muitas vezes ultrapassam a dimensão pessoal. Então pode começar talvez a partir de vocês, daquilo que vocês querem fazer, mas as limitações e necessidades e a frustração e talvez essa paciência que é necessária vai acabar por ser complementada por a reciprocidade e as tais parcerias que talvez venham a encontrar ou que talvez até já tenham. Só que simplesmente é preciso impulsionar talvez esse movimento e cada coisa vai vir ao seu tempo. É à medida que a gente caminha, que a gente vai no caminho, que o caminho vai aparecendo, né? E é isso que é um bocado necessário, mas entendo que pode ser um bocadinho frustrante este princípio de ano, pois há muita energia aqui estagnada. E não esquecemos que Carneiro é um signo de fogo e até agora só temos terra. Então terra e fogo é um bocado, pronto, não, a sinergia entre essas duas energias não é das melhores, porque a terra abafa o fogo e o fogo acaba por secar a terra. E a dinâmica então entre esses dois não é das melhores. Falta aqui os outros elementos, mas pronto, já vamos seguir em frente a ver como isto aqui então se desenvolve. No desafio, o desafio temos aqui outro cavaleiro, mas é muito diferente, que é o Cavaleiro de Copas. Então o Cavaleiro de Copas é o mensageiro de algo, de boas notícias, de amor, de intuição, de espiritualidade. Então talvez que alguns de vocês possam estar à espera de alguma resposta ou de um desenvolvimento, algo que está fora das vossas mãos e estão dependentes de alguém vos vir dizer isso ou não. E a dificuldade não só está na paciência, como se calhar que esse alguém não existe ou não vai acontecer. Mas então o grande desafio, e ainda por cima temos aqui Dagas, que Dagas é uma revelação, né? E então muitos de vocês estão à espera se calhar de uma certa revelação, de uma mensagem, de algo que marque o ponto de partida para este projeto ou para esta coisa que queiram desenvolver, ao dar seguimento. Então, novamente, têm que ter uma certa paciência, porque há muita tendência para a frustração. E é uma das lições então que há que aprender a controlar essa frustração e às vezes a deixar ir aquilo que está fora do nosso controle. Novamente a dicotomia do controle. E que senão só vão estar a fazer mal a vocês próprios, né? Se as coisas estão fora das vossas mãos, estão impacientes, sem conseguir concretizar os vossos sonhos ou objetivos e estão à espera ou dependentes de outras pessoas que vos digam que vos deem a luz verde basicamente para seguir em frente, então a pessoa está totalmente dependente e vive frustrada, né? Porque parece que a vida não está nas suas mãos, não está nas suas rédeas. E para um carneiro que tem a tendência para empreender, como é que se diz? Entrepreneurismo, já não sei falar,
pronto, que dá início a certos projetos, a certas coisas, e gosta de ter a capacidade de liderança das suas próprias ideias, dos seus próprios projetos. Não gosta de ser normalmente uma pessoa que é dependente da vontade dos demais. Claro que não quer dizer que não tenham patrões ou pessoas a quem tenham que responder, não é? Mas gostam de trabalhar de forma muitas vezes mais independente, mais livres, mais de forma... não quer dizer que também não trabalhem bem em equipa, mas muitas vezes há essa tendência mais individualista dentro da energia de Carneiro. E aqui talvez seja então uma lição não só de paciência, como também de tentar ligar-se a outros de outra forma. E pronto, aqui a dificuldade realmente acho que são coisas que estão um bocadinho fora das vossas mãos e é necessário ter uma certa paciência, né? E tentar combater essa frustração ao deixar ir o controle e essa necessidade de controle de como as coisas deveriam ser. Não fazer tanta expectativa em volta de coisas que não estão totalmente nas vossas mãos. A conclusão final, ou a solução final, pode vir a ser também tipo o mentor ou aquilo que vai impulsionar então o movimento, é o julgamento, as valquírias. Então realmente ouvirem o vosso chamado, é conseguirem ver onde é que está as vossas o que é que querem criar e o que é que precisam para poder criar isso, inclusive poder pedir ajuda, e com isso tomarem a decisão de despertar a vocês próprios para poderem ir para a guerra, por assim dizer. Não quer dizer que tenham que lutar contra os outros, é simplesmente têm que lutar contra vocês próprios, contra as vossas limitações e tentar encontrar esse equilíbrio para chegar a Valhalla, para chegar ao paraíso dos guerreiros, por assim dizer. Porque as valquírias são geralmente um bom presságio de levar-vos, basicamente, levam os guerreiros para Valhalla, para então poderem preparar-se para a batalha final. Isso aí em termos mitológicos, né? Agora, em termos práticos, como é que isso quer dizer, né? Tem a ver com o chamado, tem a ver com o propósito que a pessoa possa estar a sentir e quer desenvolver, e é como que se sentisse uma certa densidade ou atrito que não a está a deixar avançar, pelos vistos em grande parte porque está à espera de alguma revelação, alguma autorização, alguma mensagem, algo emocional ou espiritual que possa impulsionar então essa transformação, que possivelmente vai ser a longo prazo. Isto aqui não vai ser uma coisa assim de repente, é uma coisa que vai tardar o seu tempo e a pessoa vai ter que ter isso em atenção. É aí que está talvez o grande desafio para Carneiro, porque gosta que as coisas chegam, fazem, acontece, né? E aqui vai ser isso, mas a longo prazo, o que pode vir a ser bastante frustrante. Então aqui a Valquíria e a carta de julgamento está a chamar a atenção no sentido para continuarem a seguir com os vossos sonhos, fazer o que está nas vossas mãos, mas também tentar libertar talvez um pouco dessas tais dependências, porque tudo acontece no seu devido tempo. Não podem desistir de vocês próprios, nem dos vossos sonhos, e tarda o seu tempo. Não é uma coisa que vai ser a curto prazo. Ok, este chamado, pelos vistos, já não é de hoje. Então, muito possivelmente, há sonhos ou coisas que vocês puseram de lado já há muito tempo, ou inclusive os vossos pais ou avós, que pode ter essa influência psicogenealógica dentro das vossas vidas atualmente. E então, o tal chamado que está a acontecer é que essa nova manifestação, nova, pelos vistos, não é algo novo. O Tala é associado com a hereditariedade, com coisas do passado, inclusive com o karma. E então o chamado que está aqui a ser dado para vocês é talvez tenha a ver, lá está, com coisas do passado, com algum sonho que foi deixado para trás, a pessoa já deixa de acreditar em si, deixa de acreditar nos seus sonhos,
acaba por viver a sua vida, né? E chega a certos momentos da sua vida, começa a pensar às vezes para trás e pensa, então, mas na altura não podia, na altura parecia tudo uma grande estupidez, mas afinal se calhar era exatamente isso que a pessoa devia ter seguido e apostado. E agora talvez tenha a ver com, e não só este atrito, talvez seja também a ver com os aspectos mentais, porque uma pessoa em jovem abdica dos seus sonhos, cria toda uma realidade e adapta, né, por adaptação, por sobrevivência à nossa sociedade, às necessidades e limitações que uma pessoa tem que enfrentar. Então é preciso essa tal paciência, até manifestar isso na sua vida. Mas depois, quando quer seguir com os seus sonhos, tem que desfazer praticamente, ou desmantelar toda essa sabotagem que foi fazendo ao longo de anos e anos, para poder seguir então com o seu propósito, com o seu chamado, com aquilo que realmente lhe vai na alma. E o verdadeiro desafio é não só esperar que alguém nos dê a resposta, mas encontrar as respostas dentro de si próprios, dentro das suas emoções, dentro da sua interligação espiritual, que é aí que vai ser dada a verdadeira revelação da Agaz, que vai ser dada essa iluminação, por assim dizer, que pode trazer indícios então, do caminho a seguir. A energia geral desta leitura tem a ver com o 4 de copas, que em parte tem a ver com o perder oportunidades. Então aqui esta carta é bastante profunda. Bem, todas as cartas têm a sua profundidade, né? Mas esta aqui é bastante interessante porque temos aqui então o deus Loki, que perdeu, por assim dizer, temos aqui as 4 copas viradas, perdeu o que tinha lá dentro, mas está fora do seu controle, né? Então, o que é que faz? Encosta-se à árvore. É um bocado aqui esta história do que eu estava aqui a falar, a dicotomia do controle. Aquilo que está fora das vossas mãos é preciso deixar, mas ele está de olhos fechados. E aqui não, aqui é vigilância, é que eu falava da vigilância. Porquê? Porque, ok, muita coisa foi perdida ao longo do caminho, nem sempre as coisas correm como queremos, às vezes estamos frustrados e desanimados pelas expectativas que fazemos também. Continua a haver, lá está, as tais limitações e necessidades, mas apesar disso temos que nos manter atentos e vigilantes aos acontecimentos, porque sem querer estão milagres a passar-nos ao lado. Aqui neste caso está aqui o cavalo mítico Sleipnir, que é um cavalo de 8 patas, que era o cavalo de Odin, e se nós estivermos só concentrados naquilo que perdemos e acabamos por desistir ou libertar-nos desse controle, mas sem vigilância, acontece que outras oportunidades ou milagres nos passam ao lado e nós nem sequer nos apercebemos disso, né? A coisa é um bocado essa. E então a mensagem que eu estou aqui um bocado a ver nesta leitura é que, independentemente daquilo que possa acontecer, as expectativas, os ganhos ou as percas que possam enfrentar na vida, têm que se manter vigilantes para não perder certas oportunidades, porque essas oportunidades são talvez oportunidades únicas ou milagrosas que possam acontecer nas vossas vidas. E acredito que tenha estado ligado com talvez algum sonho ou alguma coisa já do passado que talvez tenham desistido, talvez já não acreditem nesses sonhos ou nesses objetivos que vocês queiram, né? Como em criança querer ser alguma coisa, né? E depois veem a vida como está montada, nunca vão chegar a concretizar esses sonhos, né? Mais vale esquecer. E depois vivem uma vida toda, às vezes simplesmente a viver pela sobrevivência e não a viver pelos vossos sonhos ou pelos vossos objetivos. E então isto aqui é como que uma chamada de atenção que sim, os vossos sonhos são válidos e são possíveis, possivelmente, né? Tem que ver até que ponto têm enraizados, aproveitar também esta fase em que ainda temos Neptuno e Saturno em peixes, né? Então há talvez essa tendência para sonhar e imaginar coisas, mas Saturno traz-nos o enraizamento necessário para podermos manifestar esses sonhos. Então ter isso em atenção e trabalhar com essas energias para eventualmente poderem ver onde é que
talvez tenham perdido certas coisas, mas aquilo que perderam simplesmente vem abrir o caminho para poderem talvez libertar-se daquilo que foi condicionado pela adaptação à sobrevivência, mas que é necessário para poderem ver eventualmente o vosso chamado, o vosso objetivo, os vossos sonhos e pronto, e tem a ver com algo do passado que foi talvez enterrado por pensarem que não são válidos, quer por mil e uma razões, não é? Ok, Urus, mas ao contrário. Então, realmente há talvez esta tendência, como estava a dizer, do deixar ir as coisas, né? Mas deixar ir de forma despreocupada, porque a pessoa não se sente capaz. A pessoa não sabe reconhecer o seu próprio potencial interno, acaba por fazer uma certa autossabotagem a si própria, porque não se vê capaz de poder enfrentar as dificuldades para atingir os seus objetivos. E então aí tenham uma certa atenção de como falam com vocês próprios, né, ou próprias, porque realmente o único limite que existe realmente na vida somos nós próprios. Muitas vezes nós temos que enfrentar a nós mesmos, né? Temos que conseguir reconhecer todas as partes boas e más da nossa vida, e muitas vezes a parte boa acaba por estar enterrada, né, sobre as críticas e as partes más que nós conseguimos observar. Nós encontramos muitas vezes mais defeitos do que coisas boas, né? É como se as coisas boas nós escrevemos a giz, enquanto que as coisas más nós gravamos na pedra. E não, isso aí temos que repor isso em causa, né? Claro que as coisas negativas acabam por ter um certo impacto nas nossas vidas, né? Mas tem tudo a ver com a nossa interpretação sobre essas coisas negativas, porque muito disso já vem condicionado pela nossa sociedade, pela nossa cultura, pela nossa forma de pensar, e há sempre a oportunidade de podermos utilizar isso a favor. E a única forma de poder utilizar isso a favor é de realmente poder reconhecer o seu poder interno, que Uruz, mas em Merkstave está aqui ao contrário, então é não ter a capacidade de reconhecer o vosso verdadeiro potencial. E então o que é que muita gente faz? Encosta-se, desiste dos seus sonhos, deixa a maré levá-los para onde levar, né? Sem tomarem realmente iniciativa ou direção nas suas vidas, porque andam de olhos fechados, porque já não querem ver tudo aquilo que perderam, apesar de terem oportunidades e milagres a passar ao seu lado, possivelmente constantemente, né? E então é nisso que vão ter que trabalhar, creio, ao longo deste mês, ou quando vejam esta mensagem. Basicamente é isso, é o reconhecimento do vosso verdadeiro poder, do vosso potencial interno. Sim, há que enfrentar limitações e necessidades, há que ter uma certa paciência, vão ter que combater contra a vossa própria frustração, as coisas não acontecem de um dia para o outro, mas têm que continuar a observar, sobretudo, quais são os sonhos, talvez que tenham do passado ou enterrados, o que é que sentem uma certa afinidade profunda, para poderem desenvolver. É talvez aí onde venham a receber a tal revelação, a tal mensagem, ou a tal autorização para poderem seguir em frente. Mas só vão poder passar esse threshold, esse limiar, basicamente, quando souberem reconhecer o vosso poder. Não é só estar à espera que as coisas vos caiam em cima, né? Para isso, vocês vão ter que abrir os olhos, vão ter que aproveitar as oportunidades e não apenas estar concentrados em tudo aquilo que foi perdido. Mas realmente aqui a única arcana maior que temos aqui presente então é o julgamento, então é a carta que realmente sobressai mais, acaba por sobressair mais aqui nesta leitura, porque tem a ver com vocês realmente confiarem na vossa intuição, confiarem no vosso chamado, poderem ver onde é que há certos aspectos do passado que vocês deixaram para trás ou simplesmente tornaram-se negligentes por falta de fé, falta de acreditar em vocês e no vosso verdadeiro poder.
E assim que começarem a mudar essa perspectiva e a começarem a abrir os olhos e a ver as coisas sobre um ângulo um pouco diferente, talvez já não se concentrem tanto naquilo que foi perdido ou nas coisas negativas, mas o quanto isso talvez vos tenha ajudado a abrir caminho e finalmente a poder encontrar ou a ver os tais milagres ou oportunidades que a vida nos traz. Talvez seja essa então a mensagem, porque também só vemos a mensagem ou a claridade se abrirmos os olhos, né? Se a gente continuar a dormir encostados de olhos fechados, dificilmente vamos poder ver algo acontecer. E pronto, e acho que é mais nesse sentido. Continuem a desenvolver e a acreditar em vocês. É necessário uma certa paciência, sim, mas acreditem que têm o poder de mover montanhas, como se diz, né? Onde há uma vontade, há uma possibilidade. E então, se vocês têm vontade realmente de mudança ou de concretizar algum dos vossos sonhos, se trabalharem por isso e se desenvolverem sobre isso, eventualmente poderão chegar a bom porto, ou pelo menos às lições necessárias para vos levar no bom caminho. E acho que esta leitura está a apontar nesse sentido, porque muita gente sente-se impotente ao rivalizar contra o mundo. E a ideia não é a rivalização, não é contra, é as parcerias, é a cooperação, é o encontro desse dar e receber. Até que ponto vocês dão e recebem, mas também têm que dar e receber para vocês, para os vossos sonhos, para os vossos objetivos, para algo que liga-se inclusive à vossa rama familiar. E é nesse sentido que é necessário desenvolver para criar uma conexão mais profunda com a vossa intuição, com as vossas emoções e utilizar isso a favor para ganhar uma certa claridade na vida e alinhamento. Senão a pessoa vai continuar presa nesses atritos das necessidades, às vezes supérfluas da vida, e é preciso discernir, podar isso tudo das nossas vidas para encontrar realmente o verdadeiro potencial e pôr isso em ação. Ok? Com isso vou-me despedir. Espero que tenham gostado desta leitura. Foi um bocadinho mais curta, estou a tentar encurtar ainda mais as leituras, porque isto aqui demora-me sempre tempo a tentar discernir estas mensagens, mas assim não se torna tão maçador e acaba por comunicar assim uma mensagenzinha. E assim eventualmente possa vir a fazer mais do que uma leitura por mês para todos os signos, ou já veremos também ao longo de 2026 como é que as coisas vão se desenvolver. Mas para já vou vos deixar. Espero que isto possa vos servir. Façam o vosso trabalho interno, não se guiem só por aquilo que eu digo, obviamente, e assim todos nós eventualmente poderemos ajudar a elevar a consciência da humanidade e chegarmos todos a objetivos além de sobrevivência do nosso próprio umbigo. E pronto, com isso me despeço, tenham um ótimo mês, até à próxima.